Olá, eu sou o Carlos, aqui nós estudamos a Bíblia. Seja bem-vindo. Estamos estudando o Evangelho de João, capítulo 17, e agora a partir do verso 20. Você sabia que Jesus orou por você? Ele orou por nós? Veremos isso agora. Não intercedo somente por eles, mas também por aqueles que crerão em mim pela palavra deles, para que todos sejam um, como tu, meu Pai, estás em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Não intercedo somente por eles, mas também por aqueles que crerão em mim pela palavra deles. Somos nós. Jesus aqui estava orando, ele estava tendo um tempo com o Pai, mas junto aos discípulos. Ele já vinha tendo uma caminhada com eles, entraram em Jerusalém, ele teve a Santa Ceia, Judas partiu para o seu intento maligno, Jesus saiu do cenáculo, está a caminho do Ribeiro de Cedron, em algum ponto que nós não sabemos muito bem onde é, porque não está claro, e conversou bastante com os discípulos, e em certo momento ele parou de conversar com os discípulos e começou a orar. E agora ele está orando pelas pessoas que daquele momento para frente ainda deveriam a crer por causa do testemunho dos discípulos. E aí isso chega até eu e você. Então Jesus aqui estava orando por todos nós e pelos que ainda virão. E ele orava também por unidade. No vídeo anterior, eu falei bastante, assim, deu uma intensa palavra sobre a falta de unidade, né? Nossa falta de unidade e como nós temos nos colocado, eu digo a igreja, né? A igreja do Senhor, o povo de Deus, tem se colocado como um empecilho a essa oração de Jesus Cristo. E veja que Jesus volta ao tema da unidade, quando ele fala no verso 21, né? Para que todos sejam um, como tu, meu Pai, estás em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Quando nós não temos essa unidade, quando nós não atendemos, não ajudamos ao cumprimento dessa oração, nós dificultamos que o mundo creia. Se nós fôssemos de fato unidos, se nós de fato não ficássemos jogando pedra uns nos outros, talvez muito mais gente estivesse crendo. Então nós não podemos mudar os outros, nós não podemos mudar todo mundo. Eu só posso mudar a mim mesmo. Você pode mudar a você mesmo. Então vamos nós ler esse texto, meditar e aplicar. E se há em mim alguma coisa de falta de unidade, eu quero tirar isso da minha vida. Eu quero ajudar a que essa oração seja atendida e que o mundo creia, né? As pessoas creiam que Jesus Cristo é o enviado de Deus. Eu quero fazer isso também por meio do amor aos meus irmãos cristãos. Eu lhes dei a glória que tu me deste para que sejam um, tal como nós somos um. O Senhor transmitiu glória aos seres humanos, aos discípulos. O Senhor transmitiu isso para que sejamos um, como o Pai, Filho e Espírito Santo são um. Então ele fez coisas por nós para a nossa unidade. Precisamos viver essa unidade. E essa unidade ela não é nós abandonarmos as nossas culturas, as nossas diferenças de rito, de modo, basicamente nós pararmos de jogar pedra uns nos outros. Isso já seria um grande negócio. Eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos em unidade. Está vendo como ele está repetindo isso? Unidade, unidade, unidade. Para que o mundo saiba que tu me enviaste e que os tens amado como também tens amado. Vejam que quantas vezes aqui no capítulo 17, nós vimos isso desde o verso 11, ele fala para que sejam um, a unidade, para que sejam um, a unidade, para que vivam unidade, assim como nós, que eles também sejam. É um chamado intenso, a hora de nós respondermos. Pai, desejo que onde eu estiver também estejam comigo os que tu me deste, para que contemple a minha glória, a qual me deste, porque me amaste desde antes da fundação do mundo. Comentei no vídeo anterior, se você perdeu, vamos dar uma breve pincelada. O livro do Gênesis, escrito em hebraico, o nome de Deus, o título que aparece para Deus é Elohim, que é plural. Esse him, no final, im, é designação de plural. E Deus fala consigo mesmo no plural. Por exemplo, façamos o homem.
Então Jesus Cristo estava com o Pai desde antes da fundação do mundo. Jesus Cristo, aqui tem uma diferença entre o para sempre e o eterno, né? Se diz que para sempre é o que começa agora e nunca acaba, e eterno é o que não tem começo e nem fim. E Jesus Cristo, ele é eterno e não para sempre. Pode parecer para você pouca coisa, mas isso quase provocou o primeiro racha na igreja cristã. Lá no começo dos séculos, isso foi tema de debates intensos num concílio e isso quase rachou um império, essa discussão. Então é algo muito importante entendermos que Jesus sempre esteve com o Pai, como ele fala aqui, né? Me amaste desde antes da fundação do mundo. E ele anteriormente falou, né, que ele já estava com Deus antes da fundação do mundo. Então o desejo dele é que onde ele estiver, nós estejamos também, junto com o Pai, né? Então ele foi o precursor, a morte dele levou ele, mas ele tomou a vida de volta e ressuscitou e foi para o Pai como o primeiro. A Bíblia fala que são as primícias. Primícias são aqueles primeiros frutos que uma planta dá. Então ele é como se fosse isso, né? E aí nós vamos segui-lo e vamos estar com ele onde ele está. Essa é a ideia, né? De unidade, de salvação, de caminhar junto. Meu Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheço, e eles conheceram que tu me enviaste. O mundo não te conheceu. Conhecer aqui, novamente, é aquele conhecer de caminhar junto, não é aquele conhecer de saber quem é, né? É o conhecer de realmente caminhar junto. E o mundo, tanto a criação como um todo, né, as pessoas, o planeta Terra, como o sistema maligno, não conhecem a Deus, né? Conhecem aqueles poucos que estão resolvendo caminhar com Ele. E o Senhor Jesus fala, mas eu te conheço. E eles, os discípulos, conheceram que tu me enviastes. Novamente, a ideia do conhecimento, né? E nós em português, eu já falei anteriormente, né? A gente esbarra com uma pessoa uma vez, sabe o nome dela e fala que conhece a pessoa. Mas a gente também usa a palavra conhecer para falar do melhor amigo que caminha com a gente e a gente sabe tudo sobre ele. Então a gente tem que cuidar para não confundir essa palavra aqui e achar que conhecer a Deus, é Deus, eu sei quem é. É o Pai de Jesus, né? É o que fez o mundo todo, né? É. E você já leu a Bíblia? Não, nunca nem abri. Que tal começar a conhecer? Então eu quero lhe estimular a conhecer, né? Então abra sua Bíblia. Sugestão já não é nova, já falei anteriormente, mas vamos lá. Você pode estar chegando aqui agora, né? 4 capítulos por dia, em um ano, você leu a Bíblia toda. Ok? Vamos seguir? Meu Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu conheço, e eles conheceram que tu me enviaste. Ele segue. Teu nome lhes manifestei, e o manifestarei, para que o amor com o qual tu me amaste esteja neles, e eu esteja neles. O nome de Deus, novamente, um pouco diferente do português, né? Para a gente o nome é aquela palavrinha só. E nas culturas orientais, e em muitas culturas ainda hoje, né? O nome é todo o caráter da pessoa, né? Dizer, manifestei o nome de Deus às pessoas, Jesus está dizendo, manifestei quem Deus é. Não simplesmente, ei, e aí diz o nome, Deus, né? Ou como muita gente fala, aportuguesando, Jeová, Javé, não é isso que ele está falando. Ele está falando em mostrar o caráter de Deus, demonstrar esse caráter, ensinar quem Deus é. Manifestei e manifestarei. Ele ainda iria para a cruz, ele ainda iria para a ressurreição, para que o amor com o qual tu me amaste esteja neles e eu esteja neles. Então, Jesus não quer apenas manifestar, mas é o manifestar para que o amor de Deus entre nas pessoas e para que o próprio Jesus entre nas pessoas. Com isso a gente conclui esse capítulo 17. Nós vamos agora, no próximo vídeo, ver o 18, onde começam então os eventos da traição, ou melhor, da prisão de Jesus, né? A traição manifestada, porque ela já começou lá anteriormente. E vamos caminhando em direção à conclusão desse evangelho, à cruz, à ressurreição e ao envio dos discípulos. Sugiro que você já leia os capítulos 18, 19, 20 e 21, como uma forma também de já se preparar para os nossos próximos encontros, para que você tenha
uma melhor capacidade de absorver esse conteúdo. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Eu sou o Carlos, aqui nós estudamos a Bíblia. Até a próxima.